Então tá, a gente está aqui no encerramento do Dia da Cultura Livre, que a gente realizou sábado, dia 18 de maio, aqui na Casa de Cultura Digital, que é no quinto andar da Casa de Cultura Mário Quintana. A gente ficou o dia inteiro hoje conversando e tendo oficinas e tendo mostras de produtos e processos relacionados à cultura livre. A gente começou às 10 horas com atividades de criação musical com ferramentas livres. Depois a gente passou para a oficina com a Alissa, que depois vai falar um pouquinho mais sobre ela, com mimosas, que são as que estão fazendo parte do cenário aqui, à nossa direita. E aí depois a gente teve diversas atividades relacionadas a gente falou uma fala sobre licenças livres, depois fizemos também uma oficina de Open Design, que saiu um produto que vocês em breve saberão onde está no cenário. E depois a gente fez quase um desfecho, a gente falou de fanzines e a relação deles com a cultura livre, que tem tudo a ver, né? Tem um outro processo, outro produto do cenário, é esse monolito aqui. É um trabalho daqui do Bernardo, que daqui a pouco também vai falar sobre ele, que é um negócio que a gente vai fazer, vai colocar um computador ali atrás, um roteador, e vai criar uma rede para facilitar o compartilhamento de arquivos. Ainda está meio em modo beta, assim, não funcionou muito hoje. Mas daqui a pouco a gente vai colocar ele em funcionamento. E, bueno, eu queria começar aqui a conversa apresentando nossos convidados aqui. A gente tem o Joel, que é do Mate Hackers, que também é um parceiro nosso aqui na organização do Dia da Cultura Livre, né, que é o Mate Hackers e a Casa de Cultura Digital, que estão organizando de alguma forma. O Fernando Flores, que foi o oficineiro de Open Design. E o Jamer Guterres, que falou um pouco sobre zine e também mostrou alguns, e também eles colocou uma banca de zines aqui na passarela do quinto andar da Casa de Cultura, que o evento hoje ele foi realizado em vários espaços aqui na Casa de Cultura. E eu queria começar então perguntando para o Joel, assim, o que tu achou assim do evento de hoje e falar um pouco a respeito da cultura livre também, que é um conceito que a gente debateu, permeou todas as nossas discussões hoje, assim, que é uma cultura mais do que, digamos, a favor do compartilhamento e contra essa cultura da permissão do copyright, né? E eu queria que tu falasse um pouco das tuas impressões do evento e a respeito do assunto também. Bom, então, essa já é a nossa segunda parceria, né? Nós tivemos também antes o Dia do Hardware Livre. Tanto o Hardware Livre quanto o Dia da Cultura Livre são dois eventos mundiais que Porto Alegre está sediando nessa parceria entre o Mate Hackers e a Casa de Cultura Digital. Duas parcerias, dois momentos que foram muito legais, muito importantes. A gente teve hoje uma série de oficinas, eventos e discussões que, para mim, no meu entender, assim, foi um sucesso. Pegaram diversos ângulos do mesmo assunto, pegaram diversas formas de expressão cultural também, e que a gente consegue, com isso, trabalhar um pouco uma desconstrução não apenas do copyright. Eu gosto de falar que a gente não está apenas lutando contra o copyright, a gente está lutando contra essa nova compreensão de propriedade intelectual. Assim, se nós vivemos na era da informação, infelizmente hoje a informação ela é uma commodity, né? Ela é a nova mercadoria, né? E ao mesmo tempo que ela é mercadoria, ela também é um meio de produção. Então, essa nova revolução do capitalismo ela é uma coisa complicada, assim, porque onde a propriedade intelectual toca, ela vai criando uma cadeia presa ao proprietário, entre aspas, da ideia, e a gente não consegue se libertar disso. A gente tem vários exemplos aí. Nós temos, por exemplo, a questão da Disney, e cada vez que está para expirar o direito de copyright deles, eles conseguem que mudem a lei e isso se estenda mais um pouco. A Ford, há 2 anos atrás, processou sites de compartilhamento de modelos de 3D, de desenhos, etc., porque eles possuíam imagens e modelos dos seus carros. Não podia. É a propriedade dela, inclusive a forma dos seus carros, né? A Lockheed
há um tempo atrás, ameaçou de processar as empresas de games porque elas estavam usando o P-38, que era um caça que eles fabricaram durante a Segunda Guerra Mundial, e aí os jogos que tinham na simulação, etc., um modelo de P-38 tinha que pagar royalty para a Lockheed para usar a sua ideia de 60 anos atrás, 70 anos atrás. É um absurdo, assim, sabe? A Nintendo agora está querendo que toda a verba de publicidade dos vídeos do YouTube que utilizem parte dos seus jogos na filmagem, ou seja, aqueles vídeos bem comuns que meu filho adora ver, que é vídeo de, como é que tu deve passar por essa fase, ou o que eu achei desse jogo, e aí começar a mostrar o jogo. Bom, toda a verba publicitária do YouTube vai parar na conta da Nintendo. Por quê? Porque o jogo é propriedade intelectual deles, a ideia é propriedade intelectual deles. Então a gente está vivendo numa época em que cada vez mais se cerceia a criatividade e o direito de eu produzir algo em cima do que é parte de uma cultura popular, porque tem um cara atrás lá querendo lucrar o máximo que ele pode com isso. E se antes ele precisava manter uma grande estrutura, uma fábrica, máquinas, trabalhadores, tudo isso colocado dentro de um determinado espaço e manter isso funcionando, colocando muito dinheiro em cima e sempre tentando ficar na crista da onda, hoje ele não precisa, ele tem uma ideia, essa ideia vai sobreviver eternamente dando lucro para ele, de uma forma que, infelizmente, cerceia cada vez mais a capacidade produtiva do resto da sociedade. E, então, nesse sentido, a cultura livre ela é extremamente importante, porque, da mesma forma que onde esse conhecimento fechado toca, ele vai criando toda uma cadeia de prisões, ao mesmo tempo a cultura livre onde toca vai criando toda uma cadeia de possibilidades, de criatividade, de liberdade, de uma nova forma, um resgate, na verdade, do que é a capacidade da sociedade, da humanidade, da capacidade criativa da gente não apenas estar produzindo algo que culturalmente nos represente, mas também algo que culturalmente seja capaz de transformar essa sociedade. Né? E nesse sentido eu vejo o Dia Mundial de celebração, entre aspas, da cultura livre como algo muito importante. E muito feliz que Porto Alegre teve duas entidades que foram à frente e colocaram isso na rua. Sim. Justamente a ideia que a gente fala aqui de cultura livre também, como a gente explicou durante todo o evento, ela tem esse conceito se propagou em função de um livro do Lawrence Lessig, que foi feito em 2004, que se chamava Cultura Livre, e a partir de então que era uma ideia de pegar a propósito do software livre e de alguma forma isso ser aplicado também em outros objetos que não software e objetos culturais artísticos. E aí começou um movimento que, na verdade, começou não, mas assim, como o nome mesmo, começou a partir de 2004, né? Então, que é justamente colocar licenças também mais livres para as obras artísticas, né? De alguma forma, e pegar essa cultura, digamos que é contra esse cada vez mais cerceamento que as grandes indústrias estão fazendo em função do copyright. A ideia era justamente ser uma opção a isso, sim, e não necessariamente que o próprio Richard Stallman, que é o criador do software livre, sempre fala, né? Não necessariamente cultura livre é cultura grátis, né? Porque a gente está falando de uma cultura que livre no sentido de poder ser modificado e poder ser compartilhado de forma livre, não necessariamente gratuito. Né? Isso é uma questão, pode ser ou não pode. Então, a partir dessa ideia de cultura livre do Lessig de 2004, que esse movimento, entre aspas, começou a surgir. E nós aqui estamos fazendo esse dia da cultura livre aqui em Porto Alegre e em outros lugares do mundo que está acontecendo justamente muito em função desse movimento assim, que surgiu. Né? E ele vai para todas as áreas, saiu do software na década de 80, com o movimento software livre, foi para as outras áreas, inclusive foi para a cultura de geral, e também no design, né? Que é uma das questões, especialmente design de produto, é uma questão que tem muita coisa disponível cada vez mais na internet, e sendo disponibilizada em licenças livres. Né? E o Fernando um pouco falou disso na oficina hoje à tarde, falou sobre faz um balanço dos projetos que foram trabalhados com design livre, e ele pode falar um pouco mais a respeito dessa ideia de cultura livre aplicada ao design de produtos. Né?
O design ele tem muito essa característica de ser tido como uma criação. O designer ele tem uma relação paternal com a sua obra, criando, enfim, N mecanismos de proteger isso com patentes, registro de desenho industrial, registro de direito autoral, de exploração econômica daquele produto. E a partir dessa organização, desse acesso maior à informação com a internet, da possibilidade de maior troca e também do barateamento de meios de fabricação e de produção que tem acontecido nos últimos anos, esse movimento ele cresceu muito. Então ele aproximou muito o consumidor, o cara que compra o produto, que quer usar ele para o seu uso projetado, ele aproximou esse cara, esse consumidor, do produtor, porque antes a gente tinha uma cadeia muito linear, ligada à indústria, contrata o designer para lançar um produto X, o designer faz o projeto com o briefing daquela indústria e lança para o consumidor. E isso é produzido em massa. Hoje, com o Open Design, a gente tem diversos projetos rolando pela internet e nessas trocas de pessoas com seus projetos diretamente ligados ao consumidor. Então, o designer ele faz o projeto e ele disponibiliza diretamente para o consumidor que vai produzir aquilo. Então, ele vira um produtor e consumidor ao mesmo tempo. Ele tem um termo para isso que é o prosumidor, prosumer, do inglês. Isso é muito está muito latente hoje por conta dos meios de fabricação disponíveis e baratos que a gente tem. Impressão 3D, acesso a máquinas controladas por computador que são precisas na hora de fabricar na hora de produzir o produto, madeira ou metal, enfim, para produzir. E isso, como fazer, como montar, como fabricar, como produzir, está disponível também. Então, esse cara tem esse acesso a esses meios de fabricação, esse acesso ao conhecimento de produção também, e pode fazer seus próprios projetos, pode fazer seus próprios móveis. Durante a oficina a gente falou disso, a gente falou de vários exemplos que existem no mundo todo, tanto de projetos quanto de lugares onde as pessoas podem buscar esses projetos, lugares para buscar conhecimento de como construir esses projetos. E no final a gente produziu esse banquinho aqui, que eu estou sentado nele, que é um projeto de um designer alemão. Ele criou esse banquinho e diversos outros projetos para pessoas que vivem na Alemanha de seguro-desemprego. Ou seja, elas têm uma renda baixa, então elas precisam ter coisas que custam barato. E ele criou uma série de produtos que custam barato. Esse banquinho custa 10 euros, mais ou menos. E elas podem produzir, podem criar diversos móveis e ter esses móveis na sua casa com fácil acesso e de baixíssimo custo. Então, esse é só um exemplo, claro, mas existe uma série de outros exemplos de N projetos, desde carteiras feitas com papel até carros em licenças livres para as pessoas produzirem e terem os seus produtos, fabricarem eles. Então, enfim, o design é uma das formas de manifestação dessa cultura livre e foi legal ter explorado isso hoje e ver que as pessoas estão realmente a fim de produzir mais e comprar menos, dar o seu toque pessoal para os produtos que estão nos seus dia a dia. Sim, exatamente. Outra questão que a gente falou também, mais para o final do dia, foi sobre os zines, né? Que os zines é uma das publicações mais livres que a gente tem, né? Então, e os zines vêm muito antes da internet ser constituída, né? E é uma publicação que ela pode se manifestar de diversas formas e tem diversos formatos. Pode escrever o que tu quiser e pode ter o formato que tu quiser para fazer, né? E o Jamer falou um pouco sobre toda a história dos zines, trouxe alguns zines para expor tanto na oficina quanto ali no espaço. E aí a gente vai falar um pouco mais aí sobre o zine, qual é a relação que tu vê com o zine, com a cultura livre também. Eu achei interessante a relação assim que eu tentei fazer entre o zine e o próprio evento, né, a cultura livre. Eu acho que a palavra livre é uma palavra, é um termo que acompanha a história do fanzine desde o seu início, lá nos anos 30, com os contos de ficção científica, passando depois nos anos 60 com as histórias em quadrinhos, os quadrinistas,
depois com a cultura do movimento punk, os fanzines sobre música nos anos 90, principalmente aqui no Brasil, e até depois da criação da internet, o fanzine em papel, um método, um mecanismo extremamente analógico de colocar a cultura em circulação, mas de uma maneira extremamente livre, né? Não existe assim uma série de regras editoriais, não existem limites para informação no fanzine impresso. O fanzine é um produto extremamente particular, onde a pessoa tem algo a dizer e não tem como espalhar as suas ideias, ela pode então produzir um fanzine extremamente artesanal, de baixíssimo custo, e onde ela pode colocar aquela informação de uma maneira extremamente crua e própria para ser distribuída, né? Distribuída da forma mais livre possível. Então essa relação é até um tanto interessante, porque se trata de um mecanismo analógico, e a gente está num evento falando, né, da Casa de Cultura Digital, de questões bem na linha do digital, e o fanzine vem para mostrar, então, que isso já existia de uma certa forma, um pouco mais amadora, um pouco mais artesanal, mas que o fanzine já cumpria esse papel de uma certa liberdade de expressão, uma liberdade de veiculação da informação, que foi importante, muito importante na história das manifestações culturais, né? Da música, a cultura pop em geral, dos movimentos políticos, os anarquistas, o movimento anarquista, né, sempre se utilizou desse mecanismo. Então, um mecanismo que, apesar de ser analógico, de ser o papel impresso, mas que tem uma liberdade extrema assim, na hora de colocar na roda aquilo que a pessoa tem em mente. Então, acho que o fanzine, a nossa exposição que a gente fez ali fora, com um acervo de coleções de fanzines, né? Minha e do Wender, que não está aqui, mas que trouxe os seus fanzines para expor, e também alguns fanzines que a gente trouxe, alguns fanzines mais recentes da produção aqui de Porto Alegre, para distribuição livre ou para venda, dão um toque assim, daquilo que serviu para muita gente distribuir a sua arte, os seus pensamentos, as suas ideias, e que hoje tem assim uma espécie de retorno, né? Um retorno sedutor no fanzine, que é muito bacana, assim, que hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, estão se produzindo muitas coisas em fanzine, muitas produções em papel, muitas produções artísticas em papel, que eu acho importante a gente colocar isso em termos de palestra, oficinas, em eventos como esse que discutem essa liberdade do compartilhamento, né? Claro que o compartilhamento na internet ele é muito mais abrangente do que o fanzine, mas o compartilhamento dessa informação restrita, essa informação pessoal que existe no fanzine, ela é uma informação livre e é uma espécie de cultura própria de cada pessoa que vai passar adiante a partir desses mecanismos, né? Então eu acho bastante importante assim, esse contato do zine, do analógico, com esse evento de cultura livre. Uhum. Pessoal, então, Alissa, vem para cá um pouquinho para a gente falar um pouco do teu projeto aqui, que a Alissa também deu uma oficina, falou um pouco sobre o projeto dela, que ela faz parte da rede de meta-reciclagem, e na verdade não precisava sair todos, né? Era só porque eu cheguei, agora o pessoal foi embora, que história. Não, era só... Já queria que tu falasse um pouco da própria rede, o que tu achou da ligação da rede com o evento, e também depois das mimosas. Ali, qual das mais... redes? A galera que estava aí? Da meta-reciclagem, de onde é que surgiu os projetos, acho que dá para falar. Tá. Mas... primeiro eu quero dizer que eu gostei muito desse evento, foi uma surpresa, eu não estava esperando que fosse tão bom. Na verdade eu já achei que ia ser legal, né? Mas eu não estava esperando que fosse tão bom. Foi demais, eu me diverti desde o início até o fim, ainda estou curtindo. E o que eu achei que foi legal para mim, assim, foi ter feito esse diálogo, assim, né, com várias outras coisas, né, acontecendo e ver essa cena em Porto Alegre, que eu estava, né, sedenta por isso, não era, para mim isso não é comum, assim, né, não sei se eu que estava perdida, né, mas não era comum ter essa cena, assim, de cultura livre, de gente esperta e divertida, trabalhando esses temas, né. Então, para mim foi uma surpresa e, ao mesmo tempo, eu estou muito feliz, né, com isso. E
E tô aqui com essa parceria, né, da Casa de Cultura Digital, a Mimosa Griot. Ela é um projeto híbrido, né, de meta-reciclagem com ação Griot. Ela tem 5 anos. E agora a parceria que a gente fez é que ela vai ficar morando aqui na Casa de Cultura Digital e ela é uma parteira, né? Então ela está se promovendo como parteira para a rede. E a ideia é que quem queira fazer essa mimosa, se alguém tiver afim de ter uma mimosa ou de montar uma mimosa, combina com a gente e a gente faz esse parto, né, como um parto normal, que ela ajuda. E aí a gente vai estar documentando a história dessa nova mimosa como se fosse parte da família dela. E aí a gente coloca isso tudo num lugar só, para contar essa história, né? Que só essa aqui já tem 5 anos de vida, né? Então tem muita história. Depois tem a neta dela, que é a Quintaninha, que já tá dormindo, não está aqui porque ela já está tarde, né? Para uma criança ficar até essa hora. Então ela tá ali, estava no evento também, né? Participou. E a gente também pôde brincar com esse outro brinquedo aqui de meta-reciclagem, que é os vídeos low-tech, né? Essa linguagem audiovisual low-tech que tu ouve o fone, tu bota o fone, tu ouve e tu vai vendo as imagens na caixinha, né? São 3 trabalhos de RPG como nativo. E eu acho que foi muito legal o nosso diálogo hoje, quando a gente estava falando sobre isso, sobre a questão do lixo, né? Que o lixo eletrônico ele é uma questão bem séria e pouca gente quer falar disso, quer se envolver nesse tema, né? E o link disso com a educação também está muito longe assim, de acontecer de forma satisfatória. E a gente estava hoje conversando sobre isso, né? Sobre esse problema que é sério e que a gente tem que fomentar que, né, mais pessoas possam estar criando coisas, criando usos, né, para tecnologia velha e aproveitando esse material antes que ele vire uma poluição na terra, né, e a gente pode dar usos para isso, mas como que a gente faz, né, com que outras pessoas também consigam dar? A gente está dando, mas como é que outras pessoas podem, né, também ter essa mesma vontade e criatividade, né, que a gente está querendo ter? Então, esse tema eu acho que é bem importante, né, porque é difícil tu conseguir chegar nesse conhecimento, né? Imagina um catador de lixo, ele acha um computador na rua, dificilmente ele vai conseguir pegar as peças, testar, ver qual que funciona para montar um computador. Ele vai quebrar, vai pegar as peças, vai pegar o material que ele precisa e o resto vai para terra, vai para aterro. Então, claro, tem que ter conhecimento, né? Para te conseguir reciclar, tu vai ter que estudar, não adianta, né? É um material difícil, né, de se ligar, tu vai ter que estudar. Então, por que a gente não tá aprendendo isso na escola ou na faculdade, né? Tinha que ter uma disciplina na faculdade que pelo menos uma disciplina na faculdade que a gente pudesse fazer, se matricular independente do curso que estivesse fazendo, para a gente poder estar fomentando esse conhecimento, então, né? Já que é isso que a gente depende disso, daqui a pouco não vai ser, vai ficar muito mais insustentável do que já está, né? Essa loucura, esse fetiche de cada vez uma máquina nova, toda hora. E por quê, né? E o que se faz com as velhas? Tem um monte de máquina agora, toda hora trocam aquele tsunami de máquinas de banco e de universidade, né, e ficam tudo presa e não... Tá, mas parei um pouquinho, né? E é isso, a nossa discussão hoje foi sobre isso. Sim. Eu queria conversar com o nosso amigo ali do Monolito. O Monolito, Bernardo Panceira, da que Casa de tinha Cultura que já Digital. estar aqui sentado junto. Se aproxegue. Depois o Yuri também, se quiser fazer parte. O Yuri. Yuri Guilherme. Você falou pouco lá na Hackers. Na TVE. Então, Bernardo, fale um pouco sobre a tua criação recente. É engraçado, né, um monolito, porque o monolito nasceu da minha cabeça, mas a gente pode ver que várias já havia, a mimosa, de certa forma, um monolito também. É a reciclagem de equipamentos que normalmente são considerados desperdício, porque, na verdade, o mercado exige uma interface gráfica cada vez mais poderosa, e aí o que era antigo agora não serve mais, porque todo mundo quer
um negócio bonito na sua tela do computador e tal, e aí acaba jogando fora ou deixando. Mas o monolito, na verdade, ele começa quando eu estudo comunicação e fui começar a estudar comunicação de computadores, questão de cybercultura, entender essa rede. E aí que eu descobri que o mesmo computador que tem em casa, que é um cliente, pode ser um servidor. Então, quando eu me dei conta que o mesmo computador que é um cliente pode ser um servidor, eu me dei conta que é igual uma pessoa. Ele tem o direito de se comunicar, só não tem a habilidade para se comunicar. Então, quando tu muda isso, tu transforma qualquer computador num servidor, tu dá a ele a habilidade de se comunicar, de expandir ainda mais a comunicação. Então, na verdade, a ideia é essa, é mostrar que aquilo que a gente tem em casa pode se tornar um servidor que a gente pode comunicar numa forma bem mais ampla, estando na nossa casa mesmo. Então, a ideia se baseia nisso. Yuri, eu e o Yuri acabamos fazendo uma breve apresentação hoje sobre licenças livres, né? Que licenças para além do copyright, também para além do Creative Commons, que é a licença mais conhecida, licença mais livre, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essas licenças, sobre também o que tu achou do evento, tudo, porque é um cara bastante ativo nessa área da cultura digital já faz alguns anos. Tu não quer saber o que eu achei do evento. Mas quando tu começou originalmente a gente dividiu basicamente o mesmo tempo ali apresentando licenças livres, mas quando tu começou a mostrar uma por uma as licenças ali, listando, e eu deixei porque eu fazia isso. Eu tinha paciência para mostrar todas as licenças livres que existem, todas as consequências que vieram do copyleft, do Creative Commons, do CopyMe, de todo o trabalho que vem sendo feito para licenças livres e briga do pessoal do ativismo por causa de direitos autorais e restrições. E hoje eu não tenho mais essa... Eu não entendo licenças mais como tu apresentou ali hoje, como uma coisa, liberdade de escolha. Várias opções. Cada um pode escolher qual é a melhor licença para o seu trabalho. Associar essa coisa da liberdade de escolha como se fosse tão importante quanto... Eu não tenho mais paciência para isso. Hoje em dia eu simplesmente faço uso das licenças livres. A coisa está mais ativa hoje. Eu não tenho parado tanto tempo para evangelizar as pessoas, mostrar, convencer que é bom usar licença livre, coisa parecida. E aquilo ali que tu fez foi bom. Mas eu não consigo mais. A licença, aliás, que eu uso mais hoje é domínio público. Eu tenho uma wiki lá, que eu estou desenvolvendo ainda, que a pessoa é obrigada a aceitar que aquele conteúdo que for postado lá é domínio público e não tem como reverter isso. Não tem como detectar quem é o autor, mesmo que se identifique lá, porque não registra IP de ninguém. E depois que a pessoa colocou o conteúdo lá, aquilo lá vira domínio público e não tem como reverter isso. Eu considero isso um uso de licença mais como briga política e filosófica do que expressão artística ou expressão do que eu falo ou coisa parecida. Então eu vejo a licença mais como uma arma para minhas brigas políticas e coisa assim hoje do que para a cultura mesmo. Bueno, Aline. A Aline está muito tímida, não quer falar, que a Aline também faz parte da CCD. Eu acho que... Eu acho que a gente pode passar para as considerações finais, se alguém tem mais alguma coisa a falar sobre o evento. Assim. Eu acho que, em geral, fazendo um balanço, assim, acho que foi bem interessante. Assim, a gente organizou meio um pouco em cima da hora, assim, tudo. Conseguir atividades e pessoas que falem de cultura livre, que não fique uma coisa chata, uma discussão apenas de conceitos, foi um desafio, e eu acho que a gente conseguiu, assim, de alguma forma, colocar isso, superar um pouco disso.
ao fazer oficinas que as pessoas produziam, e no processo de produzir, elas acabavam conversando e discutindo sobre cultura livre, né? Eu acho que essa foi uma das nossas propostas, eu acho que funcionou de alguma forma, assim. Eu acho que nós queríamos agradecer também à Casa de Cultura Mário Quintana, que nos oferece esse lindo espaço, que foi muito bem ocupado nessa tarde de sábado por várias pessoas, não só nós, mas um monte de gente. Eu acho que é isso, pessoal. Querem falar mais alguma coisa? Um beijo, um abraço para todos nós que estamos ouvindo. Mandar um beijo para Elisinha, lá em Brasília, para Nanda Barreto, que está olhando, eu acho, que está olhando nós. Oi, Nanda! Eu vi que ela curtiu ali no Facebook. E é isso, né? Vamos continuar essa brincadeira aí, continua. Beleza, vamos lá, vamos fazer. A gente tem aqui, nós da CCD, em parceria com o Mate Hackers, a gente tem próximos eventos para se fazer, ainda não temos uma agenda fixa, mas a gente tem várias parcerias encaminhadas aí, né? Exatamente, aqui a Casa de Cultura fica no 5º andar da Casa de Cultura Mário Quintana, Casa de Cultura Digital, né? E é um espaço aberto, quem quiser chegar aqui, trazer ideia e conversar sobre as coisas que a gente está conversando, falar bobagem, pode vir aqui também. A gente está quase todos os dias à tarde, a partir das 2 horas, né? E eu acho que é isso, pessoal. Obrigado também. Só mais uma coisa, de novo, vou reforçar, quem quiser fazer sua mimosa, né, vem aqui ou tenta escrever pra gente, pra onde que pode escrever pra... Pode ser. oi@ccdepoa.com.br. Não tem nada a ver com operadora. Isso, daí escreve pra gente, que daí a gente combina e faz uma mimosa, né, e ela vai fazer parte dessa família daí, e aí a gente vai dominar o mundo. É isso aí, então. Obrigado pela presença de todo mundo no evento aqui. Valeu, Pós-TV, por ter nos ajudado aí, ter possibilitado esse encontro. E é isso aí. Boa noite.